Muito interessante a gente ter esse momento. Nós vamos falar hoje sobre ofertas de louvor. Aquilo que Deus recebe e aquilo que Deus não recebe. As crianças vão descer para o culto e elas vão fazer a entrega delas lá, e tem a ver com a entrega de vida. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre isso. Nós temos conversado sobre essa série de mensagens, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. E tem sido muito interessante falar nesse tema. Eita, a igreja ficou vazia, cadê as crianças? Meu Jesus. Conversamos até o momento sobre 3 assuntos até agora. Esses foram os assuntos nessa série. A vontade de Deus e a sua vida. Depois nós conversamos sobre o amor e o convite de Deus. No domingo à noite nós conversamos sobre Deus busca um relacionamento de amor. Foi muito legal, entreguei aquelas flores para a Ana, né? Aí a Ana chegou em casa, ajeitou, colocou num vaso, ficou a semana toda lá num vaso, lá. Elas estão lá ainda. Com friozinho demora mais para se perder, né? Mas o tema dessa manhã, o tema de hoje, é olhando para Deus. Eu preciso olhar para Deus. Nós precisamos aprender e olhar para o Senhor. Aí eu coloquei no meu esboço aqui algumas perguntas que eu quero fazer para você. Não vai estar ali, tá? Só está aqui. Quando eu olho para o saldo negativo da minha conta bancária, você não olha para a minha, mas você olha para a sua. Você está olhando para Deus nesse momento? Quando eu olho para o monte de remédio que eu tive que comprar, eu estou olhando para Deus? Quando eu olho para aquela mensagem no celular e descubro que um amigo está falando mal de mim, eu estou olhando para Deus? Quando eu olho para as reformas que eu preciso fazer em casa, as paredes que a gente tem que pintar, os móveis que a gente tem que comprar, aquele sofá que já está aquele buraco onde você senta, quando eu olho para isso, eu estou olhando para Deus? O que vocês acham? Quando eu olho para uma dificuldade, eu estou olhando para Deus? Me ajudem aí. Estou ou não? Depende. Né? Depende de como eu vou fazer esse olhar. Por exemplo, eu olhei aquele monte de remédio, eu falo, Deus amado, tem misericórdia. Primeiro para pagar os remédios, e depois porque eu quero que a pessoa que está tomando os remédios seja curada. Quando eu olho para o saldo negativo da conta, eu posso olhar e me desesperar, como eu posso fazer daquilo, Deus amado, abre as portas. Veja, eu olhar para uma situação difícil não significa que eu estou olhando para Deus. Mas numa situação difícil, eu posso sim voltar o meu olhar para Deus. O problema é que muitas vezes a gente não entende que a nossa vida, ela precisa ser direcionada por Deus. Se é momento ruim, se é momento bom, ela precisa ser direcionada em Deus. Se ela for centrada no eu, o enfoque é um. Se ela for centrada em Deus, o foco é outro. Por isso que eu trouxe aquele quadro. Para quem não sabe, né? Aquele quadro fica na sala do pastor Ilquias, e várias mensagens do pastor Ilquias citam esse quadro, né? Igual o quadro que está lá, eu sempre olho para o quadro, ele fica na minha frente. O pastor Ilquias sempre cita esse quadro. Eu falei, hoje eu vou levar o quadro do pastor Ilquias para quem ainda não foi no gabinete, e se você não foi, você deve estar precisando, é bom ir para conversar com o pastor, gente, não se assuste. Vejam, olhar para o Senhor. A nossa vida precisa estar centrada em Deus. Coloca ali para a gente, ó. Ter o nosso olhar voltado para Deus é fazer de Jesus o centro de nossa vida e caminhar no centro da vontade dEle. Isso que precisa acontecer. Ter o nosso olhar voltado para Deus é quando eu faço de Jesus o centro da minha vida. E isso faz com que eu caminhe no centro da vontade dEle. Caminhar na periferia da vontade de Jesus, da vontade de Deus, é quando aqui é vontade de Deus e ali não é mais.
e eu fico muito perto, eu fico flertando com aquilo que não é vontade de Deus. Mas quando eu ando no centro da vontade de Deus, eu me afasto das possibilidades daquilo que não é do Senhor. Eu estou no centro da vontade de Deus. É claro que um passinho a mais aqui, eu deixo a vontade de Deus de lado. Por isso, ter o nosso olhar voltado para o Senhor é fazer de Jesus o centro da minha vida. É para Ele que eu vou recorrer, se é momento bom, se é momento difícil, independente, e eu vou caminhar no centro da vontade dEle. No material que nós estamos usando, do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, ele oferece esse quadro para a gente aí, sobre uma vida centrada no eu e uma vida centrada em Deus. E ele vai oferecer algumas coisas. Ele fala que a vida centrada no eu é uma vida focada no eu. Já quando ela é centrada em Deus, ela é orientada para Deus. O orgulho de si mesmo é uma vida centrada no eu. Uma vida centrada em Deus é uma dependência de Deus. Uma vida centrada no eu é uma autoconfiança. Uma vida centrada em Deus, confiança em Deus. Quando a gente olha o orgulho de si mesmo, eu não posso ter orgulho de realizações. Eu preciso entender que todas as realizações que fiz e tenho, se não fosse a graça de Deus, eu não teria feito. Se eu não tenho essa consciência, é orgulho pelo orgulho. Quando eu tenho uma autoconfiança, pessoas autoconfiantes, não está falando disso. Está dizendo aquela pessoa, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força. É disso que está falando. Porque ela deixa de confiar em Deus, ela acha que se ela fizer, se ela tiver saúde... Não. Importante é ter saúde, porque do resto a gente corre atrás. Não, não é bem assim não. Tem mais algumas coisas ali no quadro que o autor oferece para a gente. A vida centrada no eu é uma dependência de si mesmo. Uma vida centrada em Deus é humildade perante Deus. Uma vida centrada no eu é uma afirmação do eu. Uma vida centrada em Deus é uma negação do eu. O eu vai para a cruz. O eu é crucificado. Uma vida centrada no eu, ela vive em busca de aplausos. Uma vida centrada em Deus busca glorificar a Deus. Isso nós estamos conversando na classe de novos membros hoje, da necessidade de servir. E como é difícil isso, porque às vezes a gente quer servir pela motivação errada. A gente quer servir para ser reconhecido, para ser aplaudido. E às vezes nós não queremos trabalhar naquelas questões que ninguém vê, porque ninguém vai reconhecer, e aí nós não seremos aplaudidos e reconhecidos. Mas a vida centrada em Deus é uma vida que ela busca a glória de Deus. Uma vida centrada no eu vive com padrões seculares. Uma vida centrada em Deus busca em primeiro lugar o reino de Deus. Uma vida centrada em Deus, faltou um R ali, é uma vida vulgar, uma vida centrada no eu, é uma vida vulgar, medíocre e egoísta. Uma vida centrada em Deus é uma vida santa e centrada nele. Quando eu olho para esse quadro, eu penso que o problema é que muitas vezes nós vivemos centrados no ego, em nós. E isso é uma armadilha terrível. Centrar-se em Deus, gente, requer uma morte diária. O eu precisa vir para a cruz. Precisa vir para a cruz. Porque senão nós vamos viver centrados em nós. E sabe por que a gente se frustra tanto? Porque nós traçamos nossas metas, nossos objetivos, aquilo que nós queremos e excluímos a vontade de Deus e aquilo que Deus quer para nós. E depois que tudo dá errado, a gente olha, Deus, por que o Senhor não me abençoou? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Mas nunca foi centrado nele as minhas decisões. As decisões foram centradas no que eu queria. Quando eu comecei a preparar esse estudo, eu não tinha certeza qual personagem bíblico a gente ia conversar, e eu consegui pensar apenas em um. Então, por isso que eu falei de oferta, e de tudo que a gente aconteceu aqui no culto, tem muito a ver, o texto de Gênesis 4, do 1 ao 11. Tem aí a história de irmãos que ofereceram algumas coisas a Deus, mas o louvor, a adoração deles não bateu. Diz o texto: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho.
Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez, ouça. O sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Essa história é muito conhecida da gente. História desses irmãos que entram numa briga. Eles brigam não, né? Caim se enfurece. É uma história de um irmão que é aceito pelo Senhor e o outro não é aceito. E eu penso que esse texto nos mostra aí 5 atitudes de alguém que tem a vida centrada no eu. Quando a gente tem a vida centrada no eu penso que esse texto nos ajuda a entender aqui algumas frases, algumas atitudes que estão aqui. A primeira delas é essa: eu vivo do jeito que eu quero. Diz o texto assim que o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Veja, o problema não era a oferta. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava pensando, e as ilustrações que apareciam, era sempre um cordeirinho bonito e uma oferta de umas uvas meio feias, assim, né? Eu lembro dos desenhos de EBD, assim. E eu lembro que na minha cabeça era como Abel, ele fez a oferta certa, ele ofereceu um cordeiro. E Caim fez a oferta errada, porque Caim ofereceu fruta, e Deus não queria fruta, Deus queria carne, Deus não era vegetariano. Na minha cabeça de criança era isso que acontecia. Mas não é isso, o Senhor está dizendo que aceitou Abel e a sua oferta. Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Veja, não é o dinheiro que eu ofereço à igreja, não é o que eu entrego no culto que realmente Deus quer. Deus quer a mim, e não o que eu apresento para Ele. É mais do que simplesmente hoje você pegar e falar assim: eu estou aqui agora, Senhor, e eu vou dar tudo. Mas semana que vem ali eu estou planejando um roubo ali de um carro forte, e aí eu vou entregar tudo que eu tenho. Não é isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com entrega de vida. Eu gosto muito desse texto, dá uma olhada, que fala um pouquinho melhor para a gente em 1 João 3,12. Está falando de comportamento, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja que tem a ver com o jeito que Caim vivia e não aquilo que ele colocou no altar. Não sei se daí ele coloca coisa de má qualidade. O texto não diz que o fruto dele, que ele apresenta, era de má qualidade. Diz que o fruto que o que Abel apresenta era de boa qualidade. Diz que ele pega das primeiras crias, ele faz as primícias e ele entrega o melhor. O texto vai dizendo isso. Mas é mais do que isso. O que o texto vai dizer tem a ver com postura e comportamento. Veja, a vida centrada no eu é a vida que diz: eu vivo do jeito que eu quero. Volta para a gente lá. Isso, mais um. Isso. Não, volta. Mais um agora. Isso, aí.
eu vivo do jeito que eu quero. Porque quando ele chega diante do Senhor e ele quer oferecer a oferta ao Senhor, mas ele quer oferecer a oferta que ele quer e a vida que ele quer para o Senhor. Quantas vezes nós queremos ofertar a Deus o que nós queremos ofertar a Deus, e eu quero entregar para Deus a minha vida do jeito que eu quero entregar. Tem uma ilustração que eu já fiz muito com jovens, que eu pegava uma laranja, descasco ela na frente de todo mundo, assim, faço a tampinha, chupo a laranja, depois eu viro o bagaço e pergunto assim, quer? Quer? Né? E pergunta assim. Aí alguns jovens fazem até uma carinha de nojo, assim, né? Oferecendo o bagaço, né? E eu sempre dizia nessa ilustração assim, nós fazemos assim com Deus. Nós queremos sugar todo o suco e depois oferecer o bagaço para Deus. Por que Deus deveria aceitar a nossa vida desse jeito? Não estou dizendo que Deus não nos aceita. Eu estou dizendo que nós queremos entregar para Deus qualquer coisa. E eu quero viver de qualquer jeito. E eu quero dizer ainda, Deus, o Senhor tem que aceitar isso, porque é assim que eu vou viver, esse sou eu. E Deus não é bem assim. Ele quer um coração contrito, um coração arrependido, Ele quer alguém que realmente esteja diante dEle. Então talvez você se planeje e venha à igreja e você entrega ao Senhor a sua adoração, mas penso eu, você de fato tem entregue adoração ao Senhor ou tem cantado músicas dentro da igreja ou na sua casa? Veja, entrega ao Senhor tem a ver com entrega de vida. Eu vivo do jeito que eu quero. É o eu que está dizendo. Coloca para a gente lá. Mais um e mais um. Isso. O antídoto para essa frase é viver do jeito de Deus. O texto de 1 João 2,17 diz, este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Veja, o antídoto para essa frase, para essa ideia do eu, é viver do jeito de Deus e não do seu jeito. É você olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida e você dizer assim, eu vou parar de viver do jeito que eu quero e eu vou viver do jeito que Deus quer. Quantas coisas Deus já cobrou de você, que você tinha que mudar postura e comportamento? E de alguma maneira parece que você ainda insiste ou insistiu em viver do seu jeito. Essa é uma frase do eu quero viver do jeito que eu quero. Mas o antídoto para isso, maneira de neutralizar isso, é viver do jeito que Deus quer. Segunda frase, segunda atitude desse pessoa que vive centrada em si mesma, eu quero que seja feito do meu jeito. O texto fala que Caim, depois disso, ele se enfurece e ele fica transtornado, porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Eu ofereci, mas Deus não quis. Eu vivia do meu jeito e Deus não aceitou. Eu quero que seja feito do meu jeito. Quando eu penso nisso, eu já ouvi falar muito, uma crítica muito forte aos nossos tempos de geração Nutella e não sei o quê, geração raiz, que as pessoas não têm aprendido a lidar com os nãos de Deus. E eu pergunto isso para você, quando as coisas não saem do seu jeito, como que você reage? Quando você tem uma oração que não é respondida, como que você fica? Não aconteceu do jeito que você queria. Não foi do seu jeito. Você oferece algo, você fala assim, mas eu me dediquei tanto lá na igreja. Trabalhei e ninguém reconheceu. Eu faço tanto e as pessoas não veem. O meu chefe, em vez de me promover, promoveu fulano. Como você faz quando as coisas não são do seu jeito? Vou fazer um parênteses aqui. Você que está criando filhos que ainda não chegaram na adolescência, comece a dar mais nãos para os seus filhos. Eles precisam de nãos. Eu não estou dizendo que você só tem que dar não, tá?
Não é isso também não vá para o outro extremo, tudo é não. Mas os filhos, eles precisam lidar com o contraditório. Eles precisam aprender a lidar com a frustração. Uma das melhores coisas que a gente pode dar, deixa passar, né? Uma das melhores coisas que a gente pode oferecer aos nossos filhos é quando a gente diz não. Uma coisa que a gente fazia com os nossos filhos, que foi muito bom, gente. Vou dar essa dica para quem tem pai de pequenininho aqui, né? Quando a gente ia para o mercado e eles queriam alguma coisa, eu ensinei um negócio para os meninos que era para dar tchau. Porque eles já tinham aprendido o conceito de dar tchau. Então, quando eles queriam muito alguma coisa, e eu não ia comprar aquela coisa, eu falava assim, dá tchau para esse brinquedo, dá tchau para esse chocolate. E eu não lembro se foi o Mateus ou o Daniel, nós estávamos no mercado um dia, passando, aí um deles pegou, olhou uma coisa assim, fez assim, tchau. Foi muito bom. Eu lembro que um deles, eu não vou contar, deu chilique uma vez no mercado. Mas deu um chilique, gente. Um chilique. Foi com a Ana, não foi comigo. E foi. E aquele negócio, mas assim, sabe aquele de filme mesmo, da criança se jogar, aquele negócio todo assim? E foi terrível. A Ana foi do mercado até em casa, no carrinho assim, falando assim, em casa a gente conversa. Em casa a gente conversa. A conversa foi boa. Resolveu. Nunca mais. Nunca mais. Vejam, nossos filhos precisam aprender isso. Você fez isso também? Santo remédio. Santo remédio, isso mesmo, Dani. Vejam, a gente precisa aprender. Sabe o que tem acontecido conosco? Talvez alguns aqui vieram de uma geração que foi tudo negado a eles. Aí eles disseram assim, não vou negar nada a meus filhos. A geração que negou tudo fez errado. Mas a geração que não nega nada também está errada. Precisamos do equilíbrio. Tem coisas que a gente vai fazer assim, vai lá filhão, vai lá filhona. E tem coisas que vai dizer assim, você não vai de jeito nenhum. Não tem negociação. Equilíbrio. Você vai descobrir isso, você vai aprender sobre isso. Qual que é o antídoto? Aceitar os nãos de Deus. Eu quero que seja do meu jeito. O eu está gritando ali. Eu preciso fazer igual Paulo. Mas eu fico imaginando, gente, foi Paulo orando, não era eu não, era Paulo orando. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, está falando do espinho na carne, mas ele disse, minha graça é tudo que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza, porque quando você é fraco, ali que você é forte, e Deus vai trabalhando isso na vida dele, e Deus disse não para Paulo. O antídoto para o meu eu ser crucificado e as coisas não serem do meu jeito é aprender a aceitar os nãos de Deus. Quando você ora, e aquilo não acontece, você ora pedindo para Deus abrir a porta daquele emprego, e as portas daquele emprego não se abrem, e você, em vez de ficar revoltado, transtornado e chateado, diga, Deus, valeu, eu queria muito aquele emprego, mas obrigado. Obrigado, porque o Senhor cuidou, o Senhor sabe da minha necessidade. Eu pedi e o Senhor não me deu. Quantos que eu vejo que fazem oração assim, Deus, se for da sua vontade, que tal coisa aconteça. E aí não acontece. E a pessoa fica triste, fica chateada. Mas você não orou, Deus, se for da sua vontade? Você não queria a vontade de Deus? Sabe o que isso revela? Que no geral a gente não quer a vontade de Deus. A gente quer a nossa vontade e a gente quer que Deus queira a nossa vontade. A gente pega o plano, apresenta a Deus, está aqui. Só o senhor assinar aqui. Não precisa ler não, Deus, é só assina. Só assina que é melhor. Mas não é, gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Terceira característica que eu vejo nesse texto, que me chama a atenção pelo menos, é quando o eu diz, eu só ouço o que me agrada. Olha só, Deus falou com Caim, gente, está aqui a resposta, ele não viu. Se você fizer o que é certo, será aceito.
Veja, Deus está respondendo para Caim: Caim, a sua oferta não foi aceita, você não foi aceito porque você não está fazendo o que é certo. Mas se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se não fizer, toma cuidado. O pecado está à porta, batendo. Aquela propaganda é o frio, às vezes é o pecado. Batendo está lá à sua espera e deseja controlá-lo. Mas cabe a você, é você que deve dominá-lo. Veja, a natureza aqui humana já era uma natureza decaída. O pecado já fazia parte da raça humana. Mas Deus está dizendo para Caim que cabia a ele dominar o pecado e não ser dominado pelo pecado. Ou seja, nós precisamos escolher lutar e nós precisamos decidir ouvir as advertências que vêm, que de alguma maneira aparecem no nosso caminho. Eu lembro muito daquele texto, eu não coloquei na projeção, mas eu lembrei dele agora, daquele texto que diz assim, que Deus não permite que sejamos tentados além do que a gente pode suportar. Antes, Ele vai nos dar o escape, a saída. Eu preciso estar com meus ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor quer. Caim, ele não queria ouvir. Caim, ele não estava nem aí. Porque o eu, ele não quer ouvir a repreensão. O eu, ele não quer ouvir a verdade. Eu imagino, por exemplo, num momento desse como culto, num momento desse, de repente, o pastor fala algo, e aquilo você não concorda muito, porque você fala, nossa, que radical. E naquele momento você fecha o coração para aquilo que Deus podia fazer na sua vida. E você decide não ouvir. Aquele que ouve as palavras e as põe em prática é semelhante ao homem que construiu a casa na rocha, mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a casa na areia. Construir a casa na rocha é ouvir e colocar em prática. Decidir não ouvir, não colocar em prática é construir a casa na areia. Por isso que tem a casa de muita gente que tem caído. Por isso que a sua família às vezes está caminhando do jeito que está, porque você não quer ouvir. Já viu gente que não gosta de ouvir? Você tenta conversar com ela sobre algumas coisas. Um dia, eu estava muito chateado com o meu pastor de jovens, muito chateado. A minha ex-namorada foi falar com ele e ele apoiou a gente terminar, gente. Vê se isso é cabimento. E eu fiquei muito chateado. Esses dias eu estava contando sobre isso e eu não lembrava o que era, eu lembrei que foi por causa da namorada. E aí ele viu que eu fiquei muito chateado com ele. Ele chegou e veio conversar comigo e falou assim, Nildo, eu vi que você está chateado comigo. Eu falei, aham. Nildo, então eu quero te pedir perdão naquilo que eu te magoei. Está perdoado? Você pode orar por mim? Eu te perdoo em nome de Jesus, amém. Gente, eu estava na carne, assim, tinha 17 anos, era muito maduro já. Quando eu olho para essa ideia, eu não queria ouvir. A decisão, a menina tinha que terminar mesmo, nosso namoro não estava funcionando. O melhor conselho que ele deu para ela foi, minha filha, caminha. Melhor coisa que aconteceu para mim foi aquele namoro terminar, foi bênção de Deus. Eu lembro quando eu aconselhava um casal, e o casal estava vivendo um momento muito difícil, e eu lembro assim, gente, que a menina batia no cara. E quando eu fui conversar com eles, a menina tirou a aliança e jogou em mim, assim. Veja, e o que eu aconselhei? Eu aconselhei, cara, termina esse negócio. Não terminou. Vejam, quando eu olho para uma situação dessa, tem horas que as pessoas não querem ouvir, porque o eu foi machucado, o eu está sangrando ali, porque o que eu penso, o que eu acredito, o que eu... É muito eu numa frase dessa. Tinha um amigo meu que não gostava daquela música das antigas que dizia assim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele não gostava, que ele falava, a gente canta muito eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A questão era sempre no eu. Não sei se a música está errada ou não, a questão não é essa, mas a questão é o eu.
Eu ouço somente o que me agrada. Qual é o antídoto? Aquele que tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. Minhas ovelhas, Jesus dizendo, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Gente, você precisa decidir ouvir o Senhor. Talvez você está caminhando de um jeito aí e você não consegue perceber qual é a vontade de Deus porque você não aceita ouvir o que Ele está falando para você, o que Ele tem dito. Quantos namoros que não deviam nem ter começado, quanto mais aquele casamento ter acontecido. E se casou, agora Deus abençoe. Mas se está namorando ainda dá tempo. Quantos não deviam nem ter mudado de cidade, mas mudaram, porque não quiseram ouvir. Quantos precisavam ter abandonado aquela amizade há muito tempo, mas não quiseram abandonar aquela amizade, porque aquela amizade era do mal, era enviado do diabo para atrapalhar. Porque tem gente que entra na nossa vida, gente, e é coisa do cão. Você não tem paz, aquela pessoa entra na sua casa, ela só traz fofoca, só traz mexerico, só traz coisas terríveis. Eu preciso ouvir, não somente o que me agrada, mas eu preciso ouvir o que Deus está falando. Eu preciso de pessoas do meu lado que digam o que eu preciso ouvir, não somente o que eu quero ouvir. Quarta frase que eu vejo nesse texto, ou quarta atitude, foi a escolha dele. O eu, ele vai escolher o pecado. O eu vai escolher de uma maneira para resolver a situação. Deus acabou de falar, fecha a porta para o pecado. Terminou de falar. É claro que no texto não aconteceu direto assim, né? Mas eu imagino Deus falando com ele, valeu Deus. Abel, vamos ali. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ele escolheu o pecado. Porque o eu, ele vai escolher a maneira mais fácil para resolver as frustrações internas do coração. Ele vai escolher a maneira de satisfazer-se. Ele tem necessidade sexual. Qual é a melhor maneira de eu me satisfazer? É ali que ele vai buscar. O eu vai buscar o pecado. O eu não vai escolher o negar-se. O eu, ele não vai escolher a cruz. Eu preciso escolher o oposto disso. Eu não posso escolher o pecado, mas o eu vai escolher o pecado. O antídoto para isso, escolher a santidade. O texto ali de 1 Pedro diz, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Não vivam como vocês viviam antes. Não fica vivendo apenas para satisfazer seus desejos um atrás do outro, mas busque fazer a vontade de Deus, busque santidade. E eu acho muito legal a palavra santidade, a ideia de santidade, que é uma ideia de separar-se daquilo que não é de Deus. Eu me separo e aí eu vivo santidade. E por último, o eu, ele vai dizer, eu não me arrependo. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Em vez dele responder, Deus, eu fiz uma besteira. Eu estava com raiva. Deus, eu me perdi. Eu deu uma loucura. Ele fala, não sei. Por acaso sou responsável pelo irmão? Se ele não fosse responsável pelo irmão, pelo menos ele era responsável pelo que ele fez com o irmão. Mas ele era responsável pelo irmão. Vejam, o eu, ele não se arrepende. O eu precisa ser crucificado com todas as suas paixões e desejos, porque o eu, ele não experimenta arrependimento. O antídoto é quebrantar-se diante de Deus. Tu não desejas sacrifícios. Esse texto foi escrito quando Davi havia pecado com Batseba.
E aí ele está dizendo assim, ó, tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O antídoto para essa postura de não arrependimento é ter um coração quebrantado. É se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor Deus, me perdoa. Deus não rejeita uma pessoa que se coloca diante dele quebrantado, porque alguém poderia dizer assim, puxa, mas Deus rejeitou Caim. Deus rejeitou tudo aquilo que Caim estava oferecendo a Deus com a sua vida. Mas ele, na sequência ele fala, se você fizer o que é certo, será aceito. Precisava de um arrependimento. Eu fico pensando, se a história de Caim não tivesse mudado, se houvesse arrependimento. Mas não existia. Porque o eu não se arrepende. Por isso que nós precisamos, com o coração quebrantado, nos colocarmos diante do Senhor, nos ajoelharmos e dizer, Senhor Deus, me perdoa. Gente, nós não somos, e não tem um melhor do que o outro aqui não. Nem quem está aqui na frente, nem quem está sentado. Todos somos merecedores do inferno. O castigo eterno é sobre todos, é isso que a gente merece. Mas a graça de Deus, as misericórdias de Deus nos alcançam. E aí, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. E nós podemos então ficar diante dele. Por isso, nós precisamos nos quebrantar diante dele. Quando a gente tem esse momento de oração, e a gente louva ao Senhor, e a gente levanta a nossa mão, e a gente fala diante dele, nós precisamos, nesse momento, ter um coração quebrantado. Concluindo, 5 atitudes de alguém que tem a vida centrada no eu. Eu vivo do jeito que eu quero. O antídoto para isso, viver do jeito de Deus. Eu quero que seja do meu jeito. Precisamos aceitar os nãos de Deus. Eu só ouço o que me agrada. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu escolho o pecado. Não, precisamos escolher a santidade. Quando a gente faz isso, a nossa vida muda de estágio. A gente deixa de ter uma vida centrada no eu. E nós começamos e passamos a ter uma vida centrada em Deus, porque nós fazemos exatamente o que está aqui. O nosso eu, ele vai para a cruz. E é isso que eu quero convidar você hoje. Você levar o seu eu para a cruz. Você dizendo assim, Senhor Deus, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela graça. Porque nós vivemos, gente, no Senhor Jesus. E aqui a vida faz sentido. Quando a vida não é centrada no eu. O eu foi crucificado. E se o eu foi crucificado, ele perde o destaque. E o destaque é Deus. É Deus. Quero convidar você nesse momento a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E analisar como que está a sua vida. Confessa a você. Essa mensagem falou muito comigo. Porque quantas vezes eu quero que o meu eu, ou deixo que o meu eu se sobressaia. O ego, gente, a gente precisa pisar nele, matá-lo mesmo, colocar na cruz. Para que o Senhor seja glorificado. O Senhor precisa ser glorificado. Então, nesse momento, queria que você fizesse a sua oração com Deus. Nas áreas que você entende que você precisa entregar para Deus. Onde você diz, Senhor Deus, que o meu eu seja crucificado, que viva o Senhor através de mim. Faça a sua oração. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Queremos pedir a Deus que o Senhor nos ajude a viver, ó Deus, centrados no Senhor, com o nosso olhar, ó Deus, voltado para o Senhor, e aí, ó Deus, experimentar a sua vontade, conhecer o Senhor melhor.
Pai amado, tem momentos que nós somos direcionados a que o nosso eu se sobressaia. Eu quero pedir a Deus que nosso eu possa ir para a cruz e possamos, ó Deus, viver da maneira que agrada o Senhor, centrados no Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa vida e que nós possamos, ó Deus, andar no centro da Tua vontade. Cuida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.